Bom dia, bom dia Alba, bom dia Lê, como vocês estão? Bem-vindas novamente, fico muito feliz com a participação de vocês. Hoje a nossa aula é uma aula também muito importante, uma aula que mexe muito comigo, porque estou no epicentro da maternidade, e a aula de hoje, a aula 7 da série Educação Sistêmica que a gente está fazendo, é o caminho para os filhos. E para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou a Michele Rodrigues, eu sou professora de constelação familiar, sou consteladora há muito tempo já, e me propus a fazer uma série de pensamentos sistêmicos para que a gente entenda, né, o nosso pensar de uma forma mais integrativa, mais inclusiva, compreender algumas coisas que a gente não foi nos comunicado pela nossa cultura, e é muito importante que a gente saiba. Então, a aula de hoje é a aula 7, né? Eu venho seguindo uma ordem aí. A gente falou da mãe, a gente falou do pai. E agora a gente vai falar dos filhos, né? E os filhos, primeiro eu gostaria que você se visse como filho, né? Porque todos somos filhos. Então, muitos filhos ainda não estão disponíveis para ser pais, ou pai ou mãe, muito embora já tenha seus filhos, né? Então, muitas vezes, quando a gente entende o fluxo do amor, a gente percebe que talvez ele tenha sido interrompido muito distante da nossa geração atual. E às vezes os nossos filhos, inclusive, olham para isso. Então, para onde olham as almas das crianças? Enquanto vocês vão entrando, muitas pessoas me perguntam sobre livros, né? E esse aqui é muito importante para quem precisa resolver suas questões de filhos ou entender filhos, né? De Bert Hellinger, Olhando para as Almas das Crianças. E é muito dele que eu tirei a aula de hoje, que a aula de hoje também é um fragmento do meu curso de constelação familiar, que está aberto às inscrições. Vão ter turmas online, 100% online, e turmas híbridas, que será online uma parte, presencial outra, na cidade de Maringá. As inscrições estão abertas, é um curso muito VIP, muito pequeno, e quem tiver interesse de fazer, faça, porque não sei, eu tenho outros projetos, não sei até quando eu vou ensinar, porque a minha técnica é diferente. Eu incluo a biografia humana, que é o que eu falo aqui também para vocês. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Para onde olha a alma dos filhos? Quando digo isso, para onde olha a alma dos filhos, é que os filhos, assim como nós, como filhos, e os nossos filhos, os filhos, eles têm um amor cego pelos seus pais. O que seria um amor cego, né? O nosso desejo de ser amado, o nosso desejo de pertencer é algo assim maior, né, do que qualquer outro desejo, né, outra consciência pequena, né, a nossa consciência individual ou a coletiva, ela é menor do que esse desejo do pertencer, que é a consciência maior. Então nós desejamos pertencer à nossa família, e muitos filhos estão muito raivosos pelas suas famílias porque não se sentem pertencidos, não se sentem amados. E isso é algo que impulsiona e contrário à vida, né? Porque a gente não honrar é contrário à vida, então muitos filhos cometem, por exemplo, suicídio. Ontem eu vi uma reportagem dizendo que no Japão o número de suicidas já ultrapassa a morte por Covid de 2020. Então, nós precisamos muito falar sobre esse assunto. Nós vamos tratar aqui sobre filhos suicidas. É muito importante nós, como pais, e a gente, como filhos, entender a serviço de quê
isso se apresenta e por que tantos suicídios nesse cenário agora atual, que eu quero dizer da nossa contemporaneidade, o nosso ciclo. Nós estamos vivendo um ciclo, né? Terminando um ciclo, na verdade, né? E não estamos suportando o quê, né? Então, precisamos olhar para onde olha a nossa alma. Então, ao contrário das outras aulas, que eu sempre disse, você não precisa constelar, é só você entender, né, formular um mindset. Para a gente entender para onde olha a nossa alma, a gente precisa constelar. Porque é algo que está subjetivo, né? É algo que está intrínseco, né? Para onde olha a nossa alma, a gente só consegue em dinâmicas de técnicas inconsciente. Quem olha é o nosso inconsciente, não nossa consciência. Para onde olha? Para onde estou olhando agora? Estou olhando para vocês, certo? Mas se eu tô mexida com alguma coisa que aconteceu com os meus filhos, às vezes eu nem tô aqui. A minha alma tá presa lá na maternidade e eu não me ponho à disposição, né? Então, a nossa profissão da ajuda é uma profissão de disponibilidade e ser pais também faz parte da ajuda, né? A gente está ajudando o quê? O crescei-vos e multiplicai-vos, e a vida foi nos transmitida de muito longe. Nós devemos transmitir a vida. E quando nós não transmitimos a vida, há algo aí, não é? Porque nós recebemos ela de muito longe. Então, isso tudo é muito pesado. E para onde olha, né? Então, assim, às vezes nossos pais ainda não nos vê até hoje. Muitas vezes os pais ainda estão sendo filhos presos no direito cego, no amor cego, no pensamento mágico de ser visto ou de salvar alguém. E muitas vezes, mas muitas vezes, as doenças e os sintomas das crianças, sobretudo, né, das crianças, vêm mostrar isso. Para onde aonde o amor se interrompeu, o que aconteceu com esta mãe que ficou indisponível, com este pai que se perdeu, né? E o que os sintomas das crianças estão dizendo, porque por 2 anos da criança, sobretudo, ela está completamente inserida no mundo espiritual da mãe. Tudo, absolutamente tudo que acontece com esta criança, ela está fusionada, ela não é identificada com o corpo dela. Ela não se reconhece como ser indivíduo separado da mãe. Ela está inserida dentro da mãe. Até 2 anos de idade, tudo que acontece com o corpo desta criança faz parte dos pais, sobretudo da mãe, e o que a mãe sente em relação a este homem, né? Essa criança, então, desenvolve qualquer coisa, alergia, né? Enfim, se vocês tiverem crianças e casos aí, podem colocar aqui. Mas qualquer coisa, por exemplo, não dormir à noite, algo assim, uma demanda absurda, né? Porque não dormir à noite é normal, esse não dormir à noite, mas existem demandas absurdas, né? Demandas absurdas de choro, né? O que essa criança chora? Ela chora, talvez, o que a mãe não se permite sentir. Então, ela chora porque ela está demasiadamente pedindo para a mãe se perceber. Ela quer, por um amor cego, completamente cego por essa mãe, salvá-la. Então, minha gente, sabe aquele ditado que um pai e uma mãe faz tudo por um filho? Não é real. Vocês não imaginam o que um filho é capaz de fazer pelos pais. Então, não é uma verdade que os pais e a mãe faz mais por um filho. Não, o filho, por um amor cego, faz muito mais. Ele é capaz de se matar. Ele é capaz de trazer a doença para o corpo dele, para salvar estes pais. E é sobre isso que falaremos agora, tá? Tudo bem, gente? Estou adorando aqui ver vocês entrando. Fico muito feliz com a participação, porque vocês têm a oportunidade também de fazer perguntas, né? Então,
É uma aula difícil de ser ouvida porque a gente não está acostumado a ouvir essas coisas. Então, peguem o que faz sentido para vocês, o que não faz sentido, vocês deixem num lugar reservadinho do coração de vocês, mas é importante vocês tomar para vocês, né, como filhos e como pais, né, de filhos, aquilo que faz sentido e olhar com amorosidade para suas dores, porque estamos todos em busca de sermos aceitos, reconhecidos pela nossa família. Então a gente faz tanto pelos outros, mas na verdade a gente gostaria de fazer e ser reconhecido e ser aceito, na verdade, pelo nosso clã. É por isso que estamos aqui, nesse plano da imperfeição. E os conflitos estão a serviço disso. Então, quando algumas pessoas falam, mas nunca vai ficar ok? Ok, vai, não vai ficar perfeito. Por que nunca vai ficar perfeito? Porque aqui não tem perfeição. Né? Nós estamos na Terra e a Terra é o lugar da imperfeição, porque nós temos as energias, né, complementares que precisam sempre estar se complementando e a gente não permite o complemento, a gente exclui, a gente segrega. Então nós precisamos entender isso, que os filhos eles trazem de informação. A gente acredita como pai, como mãe, que a gente é maior no sentido de eu que sei. Os filhos nos ensinam diariamente. Só que a gente perde o olhar, porque será que eu vejo os meus filhos? Será que eu tô mesmo vendo os meus filhos? Né? Ontem mesmo estava falando com uma aluna muito querida do curso de Direito, que eu dava aula, e ela perdeu um gatinho, né? E ela estava muito triste. E o gatinho, ele transferiu para o corpo dele algo para salvar a sua cuidadora. Então, às vezes você fala, não vou ter filhos porque eu não quero fazê-lo sofrer, eu não consigo, eu tenho medo de cuidar, enfim. E você passa a ser mãe de pets, né, por exemplo, né? É um jeito da gente compensar isso dentro da gente. E esse pet, assim como as crianças, estão a serviço de nos mostrar algo. E eles podem nos mostrar algo, inclusive se sacrificando por amor a nós mesmos. Então, o amor cego, gente, da família, incluindo pets, tá? Os pets fazem parte da família, eles estão a serviço de nos mostrar algo. Repare que você tem um desejo, às vezes, de ter um gato, e às vezes tem um desejo de ter um cachorro. São energias totalmente distintas e estão a serviço de algo que eu não falarei agora, mas terei uma oportunidade maravilhosa de trazer uma pessoa que entende mais que eu sobre pets pra gente conversar aqui. Tá bom? Mas, olha só, então o que eu estava dizendo é que esse pet, por exemplo, ele, né, se sacrificou. Porque esta cuidadora que, né, se põe como mãe, né, que é um erro, né, depois a gente vai entender o porquê, ela não manifestava, ela não se permitia manifestar uma emoção. E o animalzinho, ele sobrecarregou o órgão responsável por essa emoção, né? E ele desenvolveu um câncer de fígado porque ela não exteriorizava a raiva, ela incluía a raiva dentro dela e ele veio mostrar, né? Olha, para que você não morra agora, eu morro por você. E as crianças fazem esse trajeto. Eu vou por você, eu me mato por você, né? Eu me sacrifico por você, eu me acidento por você, eu desenvolvo um câncer por você, né? Autismo mesmo, né? Que tem muito neste momento, né? Eu faço por você. Então, eu faço por você é muito real. Por isso que nós pais precisamos estar atentos, despertos, conscientes, observando tudo o que acontece no corpo e na manifestação dos nossos filhos e sempre olhando você como filho também, tá bom? Então, eu gostaria de dizer agora algo que mexeu muito comigo quando eu li pela primeira vez. E na aula passada eu disse que eu faria isso, então tô entregando aqui o que eu disse na aula passada, que é um poeminha chamado A Bola Dourada. Eu vou ler para vocês, tá? Para quem quiser saber onde está, é neste livro aqui, No Centro Sentimos Leveza, de Bert Hellinger. O poema muita gente conhece, né? Ele é um poema famoso, não é de Bert Hellinger, mas ele coloca aqui no livro, chamado A Bola Dourada. Então vamos lá. O que recebi pelo amor do meu pai, eu não lhe paguei.
pois em criança ignorava o valor do dom. E enquanto me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto. Como nenhum coração de pai se apegou a um filho, eu o que antes recebi, estou pagando agora. A quem não me deu e nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os meus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste comovido e contente o jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada. E a bola dourada nunca é devolvida. Então, a gente precisa, colocar no lugar aí o que significa a transmissão da vida, né? E a transmissão da vida é isso, né? É a gente entender por quê e para que estamos aqui. Estamos fazendo o que aqui? Porque quando eu não faço a parte que me cabe, isso é sério. Quando eu não olho para aquilo que eu posso e devo olhar, necessariamente estou passando para os meus descendentes olharem. E muitas vezes será visto através de doenças e sintomas. Então, minha gente, com muito respeito à medicina, enquanto a gente não entender para que isso se apresenta na minha vida e para onde olha este órgão meu, né, que é um conceito que a medicina chinesa traz muito, porque dentro dos nossos corpos, dentro do nosso corpo há um sistema, ele conversa entre si, né, o sistema do nosso corpo. Os órgãos, eles estão numa perfeita sintonia. Cada órgão representa um ou mais sentimentos, emoções. O órgão que adoece é o órgão responsável por determinada emoção. A exemplo do gatinho que eu disse, que teve câncer no fígado, eu perguntei para minha aluna, você não exterioriza suas emoções, sua raiva? Ela disse não. Então, ele fez por você. Foi por você. E é isso que as crianças vêm nos dizer. Querida mamãe, querida papai, me olhe. Querida mamãe, querida papai, me veja. Querida mamãe, querida papai, eu faço por você. Que tá aí, você vai me ver. Né? Então, é uma inteligência que precisa, uma sabedoria. Na verdade, não é uma inteligência, é uma sabedoria, porque é dentro da gente, não é intelectiva, não é cognitiva. O olhar e a disponibilidade, gente, é interno. Você pode estar 100% do lado dos seus filhos e completamente indisponível internamente, né? Sobretudo no celular. Então, é algo que precisamos estudar para ser melhores. Porque quando nós não fazemos a nossa parte, a gente está deixando para uma herança. Esta é a herança. O que é herança? Transmissão de vida. Por que as pessoas brigam por herança? Porque eles querem competir o amor. O amor de quem? Vivido por aquela pessoa. Nada se refere a bens. Por isso que o dinheiro nem existe, gente. O dinheiro, ele é um lugar, ele é uma energia. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Mas nem um minuto da sua vida. Mas a gente se preocupa porque a gente não sabe acessar o dinheiro. Porque a gente não sabe acessar a nós mesmos. Nós não estamos no nosso lugar. Quando nós não estamos no nosso lugar, nós não estamos na nossa missão. As nossas dores são os seus recursos. É sobre isso que você tem que dizer. Qual que é o seu problema maior? É ele que você precisa desenvolver. É o teu talento. Você já veio com essa história. Entende? É uma história que você precisa desenvolver. Tudo bem? Então,
A melhor forma de devolver a bola dourada é passando para frente. A sensação de ser avó, por exemplo, dizem que é melhor que ser mãe, né? Então, a bola dourada, né? Para quem tá chegando agora, depois volte no vídeo, eu falei sobre um poeminha da bola dourada, que é algo que a gente precisa interiorizar, que a bola dourada é isso, é um presente, né? Que a gente passa de geração em geração. Se você tá aqui, significa que muitas e muitas pessoas transmitiram a vida e ela chegou até você, né? E se o seu filho se alegrar com você, ele também vai transmitir, né? E se esse filho não se alegra com a vida, ele não transmite, ou seja, ele não consegue fazer filhos, não é verdade? Então, fazer filhos é uma alegria de receber a transmissão da vida. E esse filho, né, vai ter os seus filhos, que serão seus netos. E você vai poder perceber o quanto essa bola dourada que você lá atrás começou está sendo transmitida. Isso é uma alegria. Significa que a vida deu certo, apesar de tudo. Compreendem? Então, nada maior para a criança do que seus pais. Nenhum amor no mundo, nenhum dinheiro, nenhuma profissão, nenhum status, nenhum bem material, nada é maior que os pais. Ela é capaz de sacrificar tudo por eles. A criança é capaz de morrer, né, pelos pais. Como fazer para os nossos filhos, né, ter uma vida menos identificada? Então, o que os filhos fazem para ser amados? Eles se identificam com as nossas lealdades ocultas, né? Deixa eu só pegar aqui um pensamento mágico que eu gostaria de trazer para vocês. A criança, gente, ela tem uma lealdade tão oculta, que para pertencer, ela olha com muito amor para onde a mãe não olha, né? Como eu estava dizendo, os filhos são identificados. Então, o apego amoroso que os filhos sentem pelos pais é cego. Para que eles façam ou deixam de fazer, não importa quem são esses pais, não importa nenhum estereótipo, não importa nenhuma condição física, nenhuma condição psíquica, não importa nada. Os filhos amam seus pais. Os filhos agem como se o amor não pudesse tolerar nenhuma diferença. Então as crianças, elas são perfeitas, né? Como se o fato de serem parecidos bastasse para ligá-los. O elo, né, entre eles, né? E o de serem diferentes resultassem em separação ou perdas. Então, se eu entendo que aquele pai, né, tomando o gancho das aulas passadas sobre pai, se eu entendo que aquele pai não é bom, o que eu estou fazendo com esse filho? Segregando ele, né? Então, o que ele sentia em relação aos pais, que o amor ligava, né? Já começa as identificações, né? Vem às vezes a mãe e não permite que aquele pai seja bom para ela. Então, o que a criança sente? Que ela está se desligando. Então, ela está se separando de quem? Dela mesma. Aí é que está a dor, né? Então, este é o pensamento mágico da alma infantil. O igual atrai o igual. Então, quem são os nossos filhos? Quem somos nós? Somos pai, né? O nosso lado direito, pai, e nosso lado esquerdo, mãe. Este é o amor. Então, os nossos pais se ligaram por uma força muito forte, capaz de transmitir a vida. Então, vocês imaginem que 2 clãs, né, com centenas de milhares de pessoas lá atrás, deram força para essas 2 pessoas se unirem, né, e se abrirem para transmitir a vida. E os destinos difíceis trazem, segundo Bert Hellinger, uma grandeza maior. Porque nesse jogo de transmissão de vida, aquele espermatozoide, ele ganhou aquela corrida. E aquele óvulo, ele se abriu para esse espermatozoide. E quando tem um destino difícil, uma doença geneticamente, né, adquirida ali, ou algum distúrbio, defeito de fábrica, né, algo que já vem, né, nos cromossomos, enfim, qualquer coisa que aconteça ali desde a concepção,
é algo grandioso, porque está a serviço do todo, afinal de contas, ele ganhou a corrida. Então ele não é um espermatozoide defeituoso ou um óvulo defeituoso. Ele é o certo. Ele está a serviço de algo muito grandioso. Então os destinos difíceis, eles são tão difíceis, né? E eles estão se apresentando por um grande amor maior, né? Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender, porque é muito complexo isso. Mas Bert tem nesse livro que eu trouxe para vocês, que eu vou mostrar aqui para quem está entrando agora, sobre as crianças, né? Olhando para a alma das crianças, Bert tem uma hora que ele entrevista uma mulher que está na cadeira de roda e ele pergunta assim: você já se alegrou com os seus pais? E ela está do lado de um marido muito bondoso, muito cuidador dela, assim, um homem mesmo bem virtuoso. E ela responde de uma maneira que ele percebe que ela não se alegrou ainda com seus pais. Aí ele diz, então imagine se você fosse uma criança e tivesse nascido, né? Como as outras crianças que você gostaria de ter sido uma criança que andasse, né? E ele conduz ela a essa meditação e no final ele pergunta: você gostaria de ser essa criança? Você seria essa pessoa se você fosse essa criança? A que serviço, né? O seu amor está? Qual dessas duas crianças é maior internamente? Você ou se você tivesse sido a criança que você gostaria de ser? E ela então entende, né, a grandiosidade do que essa dor trouxe a ela. Mas muitas vezes estamos tão fixo na ideia de olhar para o que falta, que a gente não percebe que a nossa dor ela pode nos levar além, né? E é por isso que estamos aqui, né? Porque aqui é lugar da imperfeição. Mas precisamos entender que essa imperfeição, ela nos traz a nossa imperfeição. E é nesse campo da imperfeição que é o teu registro. É nele que você precisa dar a sua disponibilidade. Perceber o que está se apresentando, qual é a informação disso na sua vida. Por quê? Para que isso se apresenta? Compreendem? Então, os filhos, né? Eles trazem um pressuposto inconsciente sobre o amor e alimenta a ânsia instintiva dos filhos se ligarem aos pais, tornando os pais sempre semelhantes a eles. Os pequenos imitam os pais. Gente, isso é muito sério. Então, se você quer que o seu filho não grite com você, não grite com ele. Né? Nós somos constituídos por uma descoberta do nosso continente de exploração, de estupro, de escravidão. Então, está inserido na nossa cultura, dentro de nós, cultura agressivas, né? de exploração mesmo. E muitos pais acham que os filhos têm que se adaptar ao que está o cenário dos pais. E não é assim. Não é para isso que a vida é transmitida. Quando nós transmitimos uma vida, eles estão a serviço de nos ensinar. Nós precisamos olhar para as crianças. E não as crianças olhar para nós. Nós precisamos olhar para as crianças. O que significa olhar para as crianças? O que uma criança precisa? Então, por exemplo, hoje, na atualidade, a pediatria já diz, uma criança não deve, a criança deve mamar, né, por livre demanda até 6 meses, a criança não deve ingerir sal até 1 ano, a criança não deve ingerir açúcar até 2 anos, e isso é muito difícil para a dinâmica familiar. Por quê? Porque nós não olhamos para as crianças, nós estamos olhando para nós mesmos. Enquanto nós olhamos para nós, as crianças não são vistas. Então, para onde estão olhando essas crianças que não estão sendo vistas? Olha que profundidade isso, conseguem compreender? Então, quando a gente tem um filho, é a oportunidade de a gente perceber aonde estamos falhando como filhos também. Porque quando os nossos filhos começam a repetir justamente aquilo que a gente não gostaria, é a hora que a gente precisa parar e perceber.
Opa, eu estou conduzindo, eu sou maior, eu sou grande, e eu que estou conduzindo, mas eu estou conduzindo perante o que ele está me ensinando e me mostrando. Então, os nossos filhos é uma grande oportunidade de a gente crescer e transcender. Se olhamos para os filhos, mas se não respeitamos os nossos filhos, não respeitamos a vida que foi transmitida de tão longe. Então, agindo por amor, os filhos acompanham os pais até no sofrimento. E embora quase sempre de maneira inconsciente, perturbam os infortúnios dos pais copiando-os. Né? Então, esses dias, alguém me falou assim, a coisa que eu mais temia aconteceu. Né? Por que a coisa que eu mais temia aconteceu? Quando se tem o medo, ainda não se está na solução, se está na falta. E é óbvio que vai acontecer, porque se você tem o medo e está na falta, obviamente, é a comunicação que está sendo dita. Deixa eu me organizar aqui no tempo. Então, o que é o amor cego? Isso que eu mais preciso falar para vocês. O amor cego é aquilo que leva a suicídios, agressividades e doenças. No sentido da ordem do amor, o amor foi perturbado. Por vezes, abrir os olhos pode ser a única coisa, mas a coisa mais dolorosa que você já deve fazer, né? E pode fazer. Então, eu trago aqui vários, eu tô no meu slide das minhas aulas, eu trago aqui várias coisas que não vai dar tempo de dizer, que são os destinos difíceis. Mas eu quero falar sobre alguns destinos que são difíceis. E aqui eu vou falar dos filhos suicidas. Porque nós estamos vendo isso acontecer, né? Porque as pessoas se suicidam. Os filhos suicidas, será que eles queriam se matar? O que vocês acham? O que quer? Qual que é a informação de uma pessoa que ela comete um ato tão severo contra ela mesma, né? O que está a serviço disso? Então, a quem esta pessoa está copiando, né? Possivelmente uma pessoa que não está sendo vista, né? Por que ela diz, eu não posso continuar pertencendo? O que o suicida fala? Por que e suicida, gente? Deixa eu só abrir aqui, ó, um pouquinho, peraí. E suicida inclui os abortos, né? Os abortos espontâneos, eles vão embora, certo? São vidas que vão embora, sendo que tinha conseguido ganhar lá, então alguma dinâmica acontece, né? Possivelmente uma pessoa da família foi excluída do coração do clã, né? Por exemplo, assassinatos, vítimas e assassinos. Se o assassino é da família dela, tem que incluir, né? Incluir essa pessoa de alguma maneira, e a pessoa que não é se a pessoa que não é consanguínea foi assassinada e pertence à família, está a serviço de algo. Então esse é um assunto muito complicado de entender, mas para que isso se apresenta? Então assim, muitos filhos suicidas escutam de seus pais que eles querem morrer. Então às vezes a mãe desenvolve aí uma depressão pós-parto, e ela sente mesmo essa ânsia, essa angústia, né, de viver, né? A gente sabe que a depressão pós-parto na biografia humana, ela é um porpério muito profundo e ela precisa de ajuda terapêutica, séria, de alguém que consiga tirar ela dessas águas profundas. Isso é algo muito complexo, né? E essa depressão, essa falta de algo precisa ser visto por essa mulher, né? Então a depressão pós-parto está a serviço de mostrar o que, né, falta ali. E o porpério, ele é esse lugar. O porpério é o lugar que a gente vai conseguindo tentar sair das águas profundas. Para onde a gente volta quando a gente pare um filho? A gente volta para o útero da nossa mãe. Quando a gente pare um filho, é tão difícil, tão difícil. Ontem mesmo eu encontrei
uma cliente que está com um filhinho de 2 anos, e eu perguntei, como é que você tá? Ela, né, deu aquela respirada, né? É isso que a gente faz quando a gente pare um filho, a gente tenta sobreviver, porque é profundo. E essa profundidade é algo que só quem viveu isso sabe, porque não dá para explicar em palavras, é experiencial, é o mundo das emoções. Quando a gente pare um filho, a gente volta pro útero da nossa mãe. E lá a gente consegue, revive várias emoções, a gente não entende nada. Aí aquele bebê chora, 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 e você naquelas águas, tentando sobreviver, tentando respirar, e o nenê chorando, chorando, chorando. O que isso está, o que essa dinâmica familiar está querendo mostrar, né? E a maioria das vezes, todo mundo que está inserido naquela família não compreende nada daquilo, porque não nos foi contado isso. Eu me recordo do meu primeiro filho dizer para minha mãe, não me contaram a verdade. Por quê? Gente, não nos é dito a verdade. A verdade é que você vai ultrapassar um ciclo, você vai entrar em outro e nunca mais na sua vida aquele ciclo vai ser nem perto de voltar a algo que você viveu. Porque é um tsunami que acontece internamente dentro da gente, não é? E com tudo isso acontece outras dinâmicas, né? Da rede de apoio, da rede de desapoio. Enfim, tudo isso, gente, conduz a vida de um filho não ser visto. Uma mãe nessas profundezas da dor dela, você acha que ela está olhando para o filho dela? Né? O que vocês me dizem? Vocês já passaram por isso que eu estou falando? Isso é novo? Isso é assustador? Como é que é isso? Me contem. E o que a agressividade de um filho, gente, traz? Por que os filhos são agressivos? Eu tô organizando o tempo aqui. Meu pós-parto foi tranquilo. Interessante. Que bom. Resta saber para onde você estava olhando. Porque, olha só, a gente tem um pós-parto tranquilo quando a gente tá pronta. Então, às vezes, você já estava olhando para o seu filho. Então, quando a gente tá pronta para ultrapassar essa fase, a gente consegue, né? Esse pós-parto menos. Porque às vezes a gente não olha, a gente não percebe, né, gente? Pois é. Então, assim, ó, ateliê amigo. Isso é uma dinâmica interna. Então, assim, tudo é mais calmo quando eu já resolvi um pouco dessas emoções. Agora, se eu não resolvi muito ou bastante, emoções e memórias, né, da minha infância, e se eu tive um parto, né, se a minha mãe teve um parto difícil, se a gestação foi muito difícil, porque às vezes as nossas histórias não são tão difíceis assim. Então, quando a nossa história já é mais leve, né, gratidão ao universo, gratidão aos meus ancestrais que fizeram a limpeza por mim, né, quando a história é leve, mas quando ela é pesada, significa que a bola dourada está com você. Então, se a bola dourada está com você, bem-vinda, né? Porque cabe a você ultrapassar e não ficar ali naquele lugar. Então, a depressão pós-parto é uma resistência dessa ultrapassagem também. Deixa eu olhar aqui. Nem eu queria que voltasse o anterior. A dor é necessária para essa transição, com certeza. Isso aí. Necessária, sobretudo a dor do parto, mas olha só que engraçado, cerca de 90%, né, da classe média, por exemplo, faz parto de cesárea. Será que as mulheres estão mesmo dispostas a passar por essa dor? Porque o parto é a antessala da maternidade, né? Então a gente precisava falar um pouco disso
talvez num outro tema aqui. Vanessa, prazer, Vanessa, querida, muito obrigada pela sua contribuição. Então, seja grata a seus pais e os seus ancestrais que fizeram essa limpeza e você pôde passar com leveza. Isso não aconteceu no meu primeiro parto e isso aconteceu no meu segundo. Então, isso é muito evidente. Meu primeiro parto quase morri e no meu segundo parto eu não fiz nada, gente. Meu filho simplesmente nasceu. Eu fui coadjuvante. Então, né, e o meu outro, eu demorei 14 horas de trabalho de parto, quase morri, Jesus. Foi, assim, muito tenso. Se morri que eu falo, gente, internamente, tá? Que eu não quase morri, não, foi tudo bem. E quando você tem internamente aquele amor que transcende a eles o cuidar e olhar a dores deles, dos filhos. Quando você tem internamente aquele amor que transcende a eles... Daiane, você não quer me explicar melhor? Não entendi sua pergunta. Você quer salvar seus filhos? É isso? Tipo, meu Deus, eu não deixo meu filho andar de bicicleta. Me explica melhor para eu te responder com mais clareza, porque assim, nós mães, às vezes queremos proteger nossos filhos a ponto de não dar a vida a eles. É como se eles não pudessem existir. Então, até 9 meses o filho fica na barriga, certo? Depois ele nasce, não nasce? Então, existem fases do desenvolvimento humano. Então, até os 2 anos o filho está fusionado à mãe. Depois... Então, estava aqui explicando que travou aqui para mim. Até os 2 anos nós temos a fase da fusão emocional, que é a fase oral, depois a gente tem a fase anal. Então o filho, ele precisa ir se desenvolvendo. Se alguma coisa acontece de você travar esse desenvolvimento, você não está olhando para os seus filhos. Então você acredita às vezes que está protegendo, mas na verdade você está olhando para os seus medos. E isso você não está olhando para os seus filhos. E isso, às vezes a gente acha assim, nossa, estou protegendo meus filhos. Não, você está protegendo a você mesma. Isso é pesado de ser ouvido, então por isso que eu te falo, me fale certo o que você quer ser exatamente, tá? Eu sinto até saudade quando meu bebê era novinho, fiquei presa lá. Ah, mas saudade faz parte, né, Vanessa? O meu mais novo tá com 10 meses, eu já sinto saudade quando ele era menorzinho, né? Às vezes você não tá presa não, tá bom? Isso é normal, isso é normal a gente sentir. Pra mim... Educar é mais difícil. Bom, se tá sendo difícil, significa que você tá educando. É muito difícil educar. É muito difícil. Realmente. Se eu pudesse, eu atravessava a rua de mão dada mesmo depois. Oh, gente, mas não pode. Eu entendo vocês. Gente, o amor de mãe é uma coisa assim, né? É uma coisa assim, transcendental. E a gente tem que cuidar disso. Então, assim, eu sempre digo, mães precisam ser vistas como filhas, né? Porque eu quero fazer muitas vezes pelo meu filho aquilo que eu não recebi. E quando eu quero fazer pelo meu filho aquilo que eu não recebi, eu não tô vendo o meu filho, eu estou vendo a mim mesma. Ontem mesmo eu tive uma conversa com uma grande amiga que está passando por uma dinâmica profundíssima, um porpério alucinante. E óbvio que dentro do contexto familiar dela, ninguém tá olhando para aquele momento que ela tá passando, né? Porque nós não sabemos, não foi nos comunicado isso, é uma sabedoria, é um conceito que não nos foi comunicado. Então, a gente precisa entender que essa dinâmica familiar, ela é uma dinâmica que precisa ser vista no sentido de que eu estou pronta para ser mãe. Nós devíamos nos curar antes de ter filhos, né, gente? Mas a maioria das vezes não faz isso. Então, quando os filhos nascem, eles nos mostram o caminho da nossa própria cura. Mas se a gente olha para eles, a maioria das vezes está olhando para nós ainda. Então, às vezes eu quero dar para o meu filho uma proteção que eu gostaria de ter recebido, né? Perceba se faz sentido isso. Agora, quando você tá querendo proteger excessivamente seu filho, mediar, eu não sei o seu nome, mediar,
Mas quando você quer proteger excessivamente seu filho, se pergunte assim: para que isso se apresenta na minha vida? Para onde o meu amor está olhando? O amor meu como mulher. Porque mãe é uma função de 7. Nós não somos mãe o tempo todo. Nós estamos, ora, mãe. E a mãe, ela precisa ser desnecessária para que o filho se reconheça como um ser humano digno de ser um ser humano com as suas próprias inquietações e assim consiga se desenvolver como ser humano. Porque se ele passa a olhar para as nossas dores no pensamento mágico por esse amor cego, ele não tem ainda o livre-arbítrio de conhecer a própria verdade dele e se desenvolver com as suas dores. Todos nós somos seres necessitados, de algum momento faltou algo, normal, estamos aqui na imperfeição. Nós precisamos permitir que os filhos se desenvolvam naquilo que faltou. Tudo bem? Suas lives têm data fixa para acontecer? Sim, tem, toda segunda-feira e sexta-feira às 10 horas. E quem perdeu, eu estou colocando lá no canal do YouTube, é um canal novinho, então se inscrevam, né? Curtam e compartilhem, porque isso ajuda as pessoas, né? Nós precisamos comunicar esse conteúdo, gente. Então, assim, eu estou fazendo essas aulas com você e vocês estão recebendo, né? Então, para que fique equilibrado, né? E eu não dê demais e você não suporte receber, você precisa fazer algo. Então, o que você vai fazer? Você não está me pagando, que é assim que a gente tem uma relação equilibrada. Então, você precisa compartilhar, curtir, mandar para alguém. Assim você fica ok com esse conteúdo grandioso que eu estou entregando para vocês. Eu ponho nos meus stories sempre um dia antes aquele cronômetro. Então você clica lá e você é ativada. Eu não tenho aquele cenário de mandar as lives por e-mail, essas coisas, porque primeiro, porque eu estou começando agora. Segundo, porque eu não tenho tempo. Terceiro, porque estou fazendo doses homeopáticas para quem quiser. Então, o universo está fazendo isso, né? E se você se sente tocada com esse assunto, passa por uma amiga que é mãe, né? Passa por alguém que está com dificuldade, porque é importante, tá bom? Vou compartilhar e o meu Insta é muito seguido. Muito obrigada. Compartilhe sim, porque é aquilo que eu falei. Nós não temos... nós não sabemos esse conteúdo, porque não nos foi comunicado, compreendem? Então, para onde olha a alma das crianças, gente? Se vocês quiserem me mandarem, vou deixar a caixinha de pergunta e vocês me mandem o conflito que vocês estão vivendo, porque para eu saber para onde olhar a alma das crianças, eu preciso entender o conflito que aquela criança está tendo, tá? Então, eu trago aqui, por exemplo, eu trouxe filhos suicidas, né? Os filhos suicidas estão a serviço de vou por você. Então, os filhos suicidas estão muito a serviço também de se vingar da mãe que exclui o pai. É difícil escutar isso, sobretudo quando se é mãe, porque é o seguinte, quando eu excluo o pai no meu filho, eu não dou autorização dele ser ele mesmo, porque ele é aquele filho, compreende? Ele é pai e mãe. E se eu não autorizo ele, ele fica capenga, ele fica metade. Então, talvez ele não suporte viver assim. Então, tem várias coisas aqui, tá? Os conflitos entre filha e padrasto, como direcionar? Me pergunto para o que isso se apresenta em minha vida. Olha, Daiane, o padrasto jamais, em hipótese nenhuma, será pai. O conflito entre padrastos está muito a serviço de que, às vezes, a mãe quer colocar aquele homem na alma dela à frente do seu pai biológico. Então, há uma ordem, tá? O universo há uma ordem. Por exemplo, quando você come, você não come pela boca, depois não passa pela garganta, não passa pelo estômago, até chegar no intestino, não tem uma ordem? Então, a vida tem uma ordem, os planetas lá
né? Lá em cima tem uma ordem, a água gira numa ordem, nosso DNA gira numa ordem. Há uma ordem. Aqueles que vieram antes precedem aqueles que vieram depois. Quando eu não aceito o pai biológico, isso eu ia falar agora sobre adoção, mas isso já vale para a adoção também. Quando eu não reconheço internamente que este filho tem o pai dele e tem um padrasto aqui e quero falar que esse é o pai, você vai ter raiva do padrasto. Por quê? Porque você sabe que aquele não é o seu pai. E às vezes você tem raiva até da mãe, porque ela coloca no lugar. Então tem que entender assim, que tipo de conflito você tá tendo com o padrasto, tá bom? Os conflitos... Perceba se esse padrasto não está desmerecendo o seu pai, ou fala mal do seu pai, né? Porque o falar mal tá muito no mundo físico, porque o que eu sinto é governado pelas leis. Não o que eu falo é menor do que o que eu sinto. Então, às vezes, esse pai tá desmerecido, seu pai biológico. Por isso você tá conflitando com o seu padrasto, porque você quer dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui duas canetas, certo? Há uma ordem aqui, entendeu? O padrasto tá aqui tampando a sua visão com o seu pai. E você quer que ele saia daqui. Porque você é esse aqui e não esse. Então, veja se é alguma coisa assim, porque eu preciso entender que tipo de conflito, tá? Pra ficar melhor. Tudo bem? E adoção, gente, acho muito válido eu trazer esse tema, né? Muito, muito embora a gente fala de filhos, a gente também precisa entender que às vezes a gente não consegue ter filhos, né? Isso é uma questão muito complexa, não tem um fator, né? São várias coisas do porquê dessa transmissão. Isso tem a ver com esse homem também que você escolheu, porque às vezes com ele não dá certo, mas com o outro dá. Porque a vida, gente, é uma força que vem. Aqui se coloca minha filha como meu marido, que é padrasto. Não entendi, Daiane. Explica melhor. Então, gente, essa força da vida, ela é autorizada pela consciência maior, Deus, né, universo, que você quiser chamar, tá? Eu chamo de Deus mesmo, consciência coletiva. Então, essa força é uma autorização, tá? E a adoção, gente, que é algo que tá acontecendo muito, porque muitas mulheres não conseguem, muitas famílias, né? É errado falar muitas mulheres não conseguem engravidar, muitas famílias não conseguem engravidar, porque gravidez não acontece só com a mulher, certo? A mulher é só 50%. Existe o outro 50% que é o pai. A adoção, Bert dizia que a adoção é uma coisa assim, que era preciso romper, né? Você é adotado e você não deveria procurar esses pais, né? É preciso romper para sempre, não ter compaixão dos pais, e sim olhar para a criança. Os pais que dão a adoção querem ser livres para sempre, né? É uma parte, calma aí, tá, gente? Se a criança procura esses pais, eles sentirão culpa. Então, é isso que ele quer dizer. Então, é muito difícil. O maior amor, né? Um amor maior que o amor interno é você dar a vida. Então, se você deu a adoção, por algum motivo, você correu risco de vida para dar a vida a essa criança. Então, mesmo que seja adotado, você não foi abortado, por exemplo. Compreendem? É muito difícil a pessoa que que foi adotada e que ela foi dada, ela compreender, e isso é um processo. Mas perceba que a vida foi ganhada desses pais biológicos, porque poderia ter sido interrompida, e a vida não foi interrompida. Esta mãe, mesmo sobre todas as condições externas que não nos cabe julgar, ela conseguiu fazer com que aquela gravidez seguisse adiante até o passo do nascer. Então, por isso, ela é digna de uma grande honra, né? Porque ela conseguiu, né? E não deve ter sido fácil, porque se ela já tinha intenção de dar embora, você imagina, né?
Quem está grávida pode imaginar como que deve ter sido difícil. Então, quando você vai procurar seus pais adotivos, é muito difícil para eles, né? Então, era bom que você rompesse esse laço e simplesmente aceitasse a vida como se. Nas minhas constelações, eu percebo que quando eu incluo os dois sistemas, o sistema adotivo em primeiro, o sistema dos pais biológicos, que é o que originou a adoção, em primeiro lugar, porque é assim, os biológicos em primeiro lugar, e o sistema que adotou em segundo lugar, é uma força, gente, muito grandiosa. Agora, quando a mãe pega em adoção uma criança porque ela não consegue engravidar, ela tem que entender que aquele filho não é o filho dela. É o filho que tem outros pais. Ela é a segunda mãe, porque a primeira é a mãe biológica. E quando eu olho para esse filho, eu preciso me pôr na humildade de ser a segunda. Então, por que os filhos adotados têm muito conflito com os pais adotivos? Porque eles se põem como os pais biológicos. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Há esse conflito, tá bom? Os conflitos entre os dois, minha filha e meu marido, que é padrasto dela. Daiane, olha, aí a gente tem que constelar, tá? Porque aí, primeiro que você não pode falar pela sua filha e nem pelo seu marido. Então, você tem autoridade de constelar essa relação, porque você é a mãe. Sua filha é pequena, você tem autoridade de fazer essa constelação, porque nós não podemos fazer constelação por ninguém, mas a gente pode constelar a minha relação com a minha filha em relação ao, né, e ver para onde olha a minha filha em relação ao padrasto. Isso podemos fazer, mas não dá para eu te responder assim. A minha filha tem, talvez você tá desmerecendo o pai dela, né? Perceba qual que é a sua relação com o pai, a sua relação com o pai dela. Porque a sua filha, se ela for menor, ela está representando no padrasto aquilo que falta ou que não está sendo autorizado dentro dela. Eu posso ter meu pai? Eu sou aceita tendo esse pai? Isso que você tem que perceber. A tua filha, ela tem sua autorização? Você, dentro do teu coração, você ama na sua filha o pai que habita nela? Gente, isso é muito difícil de fazer, ainda mais se você já teve um problema com o seu ex-marido. Compreende? Isso é transcendental, não é simples. A gente tem que constelar para talvez você conseguir compreender essa dimensão. Então, perceba se você respeita o pai dentro dela, porque sua filha é 50% o pai dela, 50% você. Esse padrasto é uma terceira pessoa, não faz parte desta relação. A relação familiar da sua filha é você, o pai dela e ela. Esse padrasto é um intruso aí, compreende? Ai, mas ele ama, ele cuida, ele faz aquilo que o pai não fez. Maravilha, ele tem o seu lugar, mas não é de pai. Então, e a ordem, gente, é muito importante, nós precisamos respeitar as ordens. Nossos conflitos são exclusivamente fora de ordem e fora de pertencimento. Exclusões, né? Aquilo que não pode pertencer e aquilo que está fora da ordem. Compreendem? Gente, eu tinha várias outras coisas para falar aqui. Vou ver, né? Como que vamos fazendo, vou deixar a caixinha de pergunta, conforme vocês forem me mandando as perguntas, façam, por favor, gente, pra gente ajudar outras pessoas. Me mandem assim como a Daiane fez, me mandem o seu conflito real, aquilo que é de verdade, sem você, né, deixar ele colorido, a realidade dos fatos, para que eu possa, de repente, tentar ajudá-los, né? Então, assim, o caminho dos filhos... Tem muita coisa ainda, né? Que eu não consegui dizer, porque
nós precisamos entender que os nossos filhos precisam ser respeitados como filhos. Os nossos filhos precisam ser vistos. Se eu vou tentar gravar, tá, Vanessa? Depende do Instagram. Mas vou tentar gravar. Então, assim, como já ultrapassou a minha hora aqui, não sei se eu consigo gravar, mas eu vou tentar. Então, se eu consigo respeitar a verdade que o meu filho traz, se eu olho para ele, eu estou disponível como mãe. Mas se eu ainda olho para a minha criança, eu estou indisponível como mãe. Compreendem? Então, minha gente, a esmagadora maioria das mães estão olhando para suas próprias crianças, porque quando uma mãe pare, quando uma criança nasce, a mãe volta para dentro do útero da mãe dela. Isso é uma dinâmica dolorosa, na maioria das vezes. Claro que eu estou falando de crianças que estão trazendo destinos difíceis. Óbvio que, né? Acho que foi a Vanessa que disse que teve um destino leve de gestação e tudo mais. Maravilha, universo, maravilha, ancestrais. Mas às vezes nossos ancestrais não fizeram a parte deles ali e cabe a nós ali o jogo de cintura de sair, né, dessa dinâmica. Então, a amamentação é uma dinâmica total, tá, gente? Amamentar. Por que eu não consigo amamentar? Meu Deus, porque o fluxo foi interrompido. Toda mulher é capaz de dar leite, gente. Se ela deu a vida, quem dirá leite? Minhas queridas, vocês são capazes de amamentar. Entende? Mas às vezes o fluxo está interrompido e ele não vem, né? Então, a gente tem que fazer... É muito importante, né, se a gente pudesse fazer uma constelação, assim, antes de ganhar nenê, né, para que o fluxo se libere para essa amamentação, entendem? Então, olha, se eu já amamentei, igual a Vanessa está falando, amamentei até os 2 anos, gente, já o fluxo tá vindo, compreende? O fluxo tá vindo. Então, o que os seus ancestrais estão falando? Gratidão que você transmitiu a vida. Olhamos para você e damos a força. Então, estamos juntas. As mulheres da sua família estão unidas dentro de você, de uma forma ou outra, te dizendo. Agora, a mulher que não consegue amamentar, gente, parte dela, né, ainda olha para trás. Ou a força lá atrás tá interrompida e a gente precisa resolver aqui atrás para que a força venha. Então, aquele desenho que a gente vê de nenê amamentando e passando de uma árvore para outra, é isso mesmo, é a seiva, né? É a seiva da árvore mãe passando, né, pelo frutinho que é o filho. E isso é sistêmico. A gente não consegue porque a gente quer. Entende? Às vezes a gente quer amamentar e não consegue. Existem dinâmicas ocultas, completamente ocultas, que estão governando o seu mamar e você não está conseguindo amamentar seu filho. Compreende? Então, os filhos estão a serviço. Então, olha só, o que é esse filho que não consegue mamar, ou que não, ou você tem leite, ele não consegue pegar, né? E o leite seca, enfim. Olha essa dinâmica. Tá acontecendo coisas aí, tem grandes informações e a gente vai perdendo de aprender com os filhos que choram muito, que não dormem, que tem alergias, que tem várias dinâmicas aí acontecendo, né? Autismo, a questão do leite, né, de vaca, que eu tô cansada de falar aqui, é uma questão que nós somos mamíferas. A gente não precisa de uma outra mamífera, certo? Então, olhem para os seus filhos e deem leite para ele. Então, se eu já dou um leite de vaca para o meu filho, gente, me desculpa, mas eu não estou olhando para o meu filho, porque eu não estou querendo estar disponível para ele. Ai, amamentar dói, eu preciso dormir, eu estou exausta, estava morrendo, blá, blá, blá. É um período que passa, você não vai morrer porque você amamentou e porque você está sem dormir. Você não vai morrer, acredite, eu estou sem dormir há 2 anos. O meu filho agora, o meu maior, que tem 2 anos e 5 meses, parou de mamar sozinho. Sozinho. Claro, conversando com ele, filho, você não precisa mais, né? Nanana.
E ele foi parando. Os processos naturais precisam ser naturais e não interrompidos. Compreendem? Então, todas essas sabedorias, gente, é algo que a gente precisa comunicar. E me mandem o que vocês querem que eu comunique, que isso ajuda bastante. Então, vamos lá. Vou tentar gravar e vocês vão saber logo que eu vou tentar gravar e já posto já, tá bom? Gratidão por quem ficou aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Como faço para constelar com você? Pode me mandar um direct ou no meu link, na minha bio, tem um link ali que você também conversa comigo pelo WhatsApp, tá bom? Amamentei até os 2 anos. Ai, que linda. Maravilha. Até doei leite para uma amiga. Nossa, então o fluxo da vida estava forte com você. Que bom saber disso. Ai, que legal. Vanessa, adorei as suas partilhas. Gente, quem não amamentou, não fique triste, tá bom? Você tem a oportunidade de aprender com isso e de se curar disso. E se você tem filhas, sobretudo, você tem a oportunidade de levar o fluxo do amor para elas. Então, a gente sempre aprende com as nossas dores. A gente não precisa ficar na dor, a gente pode ultrapassá-la. Tá bom, queridas e queridos? Muito obrigada por ficar comigo até agora. Gratidão. Lembre-se, acessem meu canal do YouTube, inscrevam-se, compartilhem e curtem, mandem para mais pessoas. Muito obrigada, gente.